Beleza, pessoal? Mais um vídeo aí, pré-viagem para Ushuaia. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre planejamento de viagem, uma parte importantíssima da viagem. Uma viagem sem planejamento é uma viagem que vai te trazer problemas, vai te trazer uma série de perrengues. Eu já falei no vídeo anterior que em 2015 nós fizemos uma viagem para o Uruguai e para a Argentina, e nessa viagem realmente nós pecamos no planejamento da viagem, nós pecamos em anotar alguns pontos, entendeu? Em pesquisar outros pontos, em ter uma preocupação maior com o que nós faremos no caminho para poder chegar no nosso destino. E tivemos muitos problemas. E nos vídeos seguintes eu vou relatar alguns desses problemas de acordo com os assuntos dos vídeos. Eu vou relatar alguns desses problemas aí, para que você que vá fazer uma viagem dessa, que vá de repente passar pelo mesmo trajeto que nós passamos, que vá para um dos locais que nós fomos, você já fique atento a algumas situações e não passe pelos mesmos problemas que nós passamos por ausência de informação, por ausência de planejamento na viagem. Independente do tempo que vai durar a sua viagem, se ela vai durar 2 dias, se ela vai durar 15 dias ou um mês, você tem que ter um planejamento de base. Isso vai te ajudar pra caramba com muitas coisas. Sua viagem vai se tornar agradável, você vai aproveitar melhor, você vai voltar muito mais satisfeito, muito mais pleno da sua viagem se ela for bem planejada, do que você fazer uma viagem sem nenhum planejamento, sem ausência de qualquer planejamento. Então, minha colinha está aqui, minha esposa criticou pra caramba a minha cola, mas não dá para ser sem cola, então vai com cola. E sobre o vídeo anterior, fazer alguns apontamentos aí sobre o vídeo. Teve um trecho do vídeo que eu disse que nós íamos em Bariloche, nós iríamos a partir dali entrar para o território do Chile, iríamos entrar no Chile e subir as cordilheiras para vermos o pôr do sol no Atlântico. Então pera aí, para tudo, chama a NASA, o Atlântico está do outro lado, nós vamos ver o pôr do sol no Pacífico. A minha professora de geografia deve ter morrido a essa altura do campeonato, então desculpa aí, professora. Vamos ver o pôr do sol então no Pacífico, não é no Atlântico. O vídeo está destinado a viajantes de mochila, de skate, de bicicleta, de carro, de moto, então 2, 3, 4, 6 ou 10 rodas. As informações aí são para todos aqueles que decidirem viajar aí e se sentirem à vontade para poder usar e que elas sejam úteis, correto? Qual que seja o seu veículo aí. Então assim, um dos primeiros pontos para você definir esse planejamento da viagem é você definir para onde eu vou, qual o meu destino nessa viagem, qual o meu ponto de chegada nessa viagem. Eu vou sair de um determinado lugar e eu tenho que ter um ponto final para essa viagem, eu tenho que ter um alvo para essa viagem aí. Você tem que definir esse ponto porque a partir daí você vai conseguir definir a quilometragem do percurso que você precisa fazer para poder atingir esse ponto, quantos dias você vai gastar baseado na quilometragem do que você vai fazer e qual gasto que você vai ter. Porque importante hoje é a questão mesmo financeira. A questão financeira emperra uma série de outras coisas aí na viagem. Então assim, definir o ponto, fica bem fácil para você definir o consumo do seu veículo aí para chegar lá. Definido o consumo, você define o seu gasto de combustível. Você define quantos dias você vai ficar na estrada, quantos dias você vai precisar. Definindo quantos dias você vai precisar, você define quanto você precisa de hospedagem, de alimentação para essa viagem. E são 3 pontos assim, 3 ou 4 pontos cruciais para você viajar e viajar bem, correto? Então, definido o ponto para onde você vai nessa viagem, todos os outros seguintes ficam bem fáceis de se resolver. A questão do tempo, como eu falei no início, definido o tempo que você vai viajar, você tem como se preparar psicologicamente para ficar longe de casa esse período e para se preparar financeiramente para o gasto desse período que você vai ficar fora. Nós, por exemplo, agora vamos ficar 42 dias. Então são 42 dias longe de casa, são 42 dias que você vai precisar pagar pelo seu café da manhã, não que a gente não pague por ele em casa, mas os custos são outros. Você vai precisar pagar pelo seu café da manhã, vai precisar pagar pelo seu almoço, vai precisar pagar pelo seu jantar e pela sua hospedagem. Então você tem que planejar esse tempo da sua viagem para você saber mais ou menos quanto vai te custar isso. E se você tem reservas para poder fazer
aquela situação ali para poder arcar com essa viagem, se você precisa reduzir esse seu trajeto, se você precisa mudar o seu ponto de chegada, se você precisa modificar alguma coisa para ser confortável, para ser agradável para você. Saber qual a condição do tempo e a condição das estradas. Isso é essencial. Essencial. Principalmente para quem viaja de moto, para quem viaja em um veículo em condições tão adversas, tão exposto a condições adversas de tempo. Eu tenho exemplos aqui na nossa região. Você sai às vezes da região litorânea com 37, 38 graus de calor, e quando você chega na região serrana, essa temperatura já caiu aí mais de 10 graus. Você sai daqui pela manhã com sol, um clima super agradável, até desconfortável para você colocar alguns equipamentos. Quando você retorna da região serrana à noite, você está aí perto dos 15, 16 graus, 12 graus. Então, se você vai principalmente afastar um pouco da sua região, vai para outro estado, vai para outro país, mais do que nunca você tem que se atentar para essas condições de clima. Fazer uma pesquisa prévia, qual é o clima naquele país, principalmente na época do ano em que você vai. Definir a época do ano que você vai e ver qual é o clima naquele país. Ver qual é a variação de clima naquela época, para você não ser pego de surpresa, para você levar um equipamento adequado, para você levar um equipamento confortável para você usar. Porque viajar de moto é muito bom. Viajar de moto é muito confortável, ao contrário do que muitas pessoas dizem. Mas tem que viajar de moto com equipamento adequado. Você viajar de moto na chuva não é problema. Viajar de moto na chuva, molhado e sentindo frio, aí sim é problema. Então, o equipamento adequado faz toda a diferença no conforto da sua viagem, faz toda a diferença na forma como você vai lidar com essas adversidades de tempo, você vai lidar com essas dificuldades. A outra questão é a moeda do país, A moeda do país e a cotação da moeda naquele momento. Em 2015, quando nós fomos para a Argentina, na nossa passagem pelo Uruguai, quando nós chegamos no Chuí, nós fomos cambiar a moeda para poder seguir a nossa viagem. E nós não tínhamos um planejamento de quanto nós iríamos ter de custos para poder cruzar o Uruguai, para poder permanecer na Argentina os dias que nós pretendíamos permanecer. Bom, chegamos no Chuí, cambiamos uma parte do dinheiro que nós tínhamos, levamos uma outra parte em real, e não sabíamos qual era a diferença de preço do Brasil para o Uruguai e do Uruguai para a Argentina. Quando nós chegamos no Uruguai, nós fomos surpreendidos pelos preços. O que nós estávamos acostumados a gastar aqui, lá custou muito mais. As refeições, a hospedagem, o próprio combustível lá custou muito mais. Então o que nós cambiamos, nós pretendíamos passar 2 dias no Uruguai, pretendíamos passar um dia em viagem, dormir, no outro dia de manhã pegar a barca para Buenos Aires a partir de Montevidéu. Foi outro erro que nós cometemos. A barca a partir de Montevidéu é muito cara, só é viável pegar ela, isso aí dependendo da viagem que você vai fazer, do quanto você vai gastar nessa viagem, do quanto você está disposto a gastar nessa viagem, só é viável pegar ela a partir de Colônia del Sacramento. Até porque Colônia del Sacramento é um local muito bonito para se conhecer, um local muito bonito para se visitar. Então vale a pena, são 170 quilômetros de Montevidéu até Colônia del Sacramento, vale a pena você estender um pouco mais a sua viagem até Colônia, e a partir de lá você pegar a balsa, o buckbus, entendeu? Um barco lá em direção a Buenos Aires. Sai muito mais barato. A última pesquisa que nós fizemos agora saiu, acho que é R$280, salvo engano, R$280. Eu, a minha esposa e a moto. Então, assim, bem em conta. Me lembro que em 2015 saía quase R$1.000 a partir de Montevidéu, somente para eu e a moto. Entendeu? Então, assim, uma diferença absurda, enorme. Era totalmente inviável nós atravessarmos a partir dali. E resultado, nós ficamos sem grana. Ficamos sem grana em Montevidéu. Chegamos já no início da noite, não tínhamos como cambiar moeda. Os hotéis só aceitavam dólares, entendeu? Além dos pesos uruguaios, somente dólares. E nós não tivemos outra alternativa a não ser estender a nossa viagem até Colônia del Sacramento. E lá nós encontramos um motociclista não paulista, que acabou nos dizendo que tinha tem uma ponte em Frei Bentos, e a ponte internacional de Frei Bentos, e que cruzando essa ponte nós sairíamos em Gualeguaychú, que é uma das primeiras cidades argentinas a partir da fronteira ali, da aduana dessa ponte. E essa ponte não aparecia no Google,
né? Eu fiz uma pesquisa do hotel mesmo para ver como que a gente faria, né? Já que deu ruim a questão da balsa, como que nós faríamos para ir por terra. E esse trajeto não me foi informado pelo Google, nós não tínhamos conhecimento dessa ponte. E nós começamos a entrar em desespero, pensando, poxa, a gente vai ter que, ou a gente volta em Foz do Iguaçu para poder cruzar, ou a gente arca com os custos de uma travessia a partir de Montevidéu. Então nós fomos informados que em Colônia do Sacramento era mais barato, nós seguimos para Colônia do Sacramento. Chegando lá, encontramos um motociclista, um paulista lá, muito maluco, por sinal, que conheceu uma menina em Buenos Aires, estava indo para lá, encontrou uns motociclistas em Montevidéu, acabou ficando por lá 15 dias, enfim, o cara doido pra caramba. Deu uma força pra gente, levou a gente num hostel, a gente já estava preparado para jogar nessa barraca numa praça lá, né? Tem muitas praças onde o pessoal acampa, então já estava preparado para jogar nessa barraca na praça. Encontramos o Paulista lá, vou levar vocês no hostel e tal, e acabamos ficando no hostel. No outro dia nós partimos cedo e fomos para a Ponte Internacional de Frei Bento, de lá nós cruzamos a fronteira. E se nós tivéssemos feito uma pesquisa prévia, nós teríamos uma quantidade maior de moeda, nós não ficaríamos no perrengue lá com questão de grana, nós não teríamos escolhido pegar a barca a partir de Montevidéu, nós teríamos escolhido Colônia do Sacramento, e nós não teríamos ido por terra. Por quê? Indo por terra são 560 quilômetros aproximadamente. Nós não conseguimos chegar em Buenos Aires, saímos de manhã, mas tivemos alguns problemas e tal, o GPS tinha parado de funcionar, e nós não conseguimos chegar em Buenos Aires antes do anoitecer. E uns amigos aconselharam a gente a não chegar em Buenos Aires à noite, né, na localidade que nós íamos, e nos aconselharam a pernoitar em Zárate, que é uma cidade próxima de Buenos Aires. E quando nós paramos em Zárate para pernoitar, nós descobrimos que lá também não existia casa de câmbio, e a dificuldade de pagar em real, e a quilometragem não valeria a pena. Se nós tivéssemos planejado isso, nós teríamos pegado a barca a partir de Colônia do Sacramento, que sairia mais barato do que pagar combustível, alimentação e uma possível hospedagem dando a volta lá pela Ponte Internacional de Frei Bento. Então, assim, a sorte é que a dona lá da pousada aceitou, né, nós pagássemos uma parte em real, pagamos uma parte em pesos argentinos, que o meu colega Marcelino tinha, e ela aceitou o restante em real. Foi o que salvou a gente aí, fomos para Buenos Aires no outro dia pela manhã. Mas assim, foi um super perrengue por ausência de planejamento, por ausência de conhecimento da cotação da moeda, entendeu? Locais para fazer o câmbio da moeda. Então pecamos nisso e pagamos um preço bem alto aí. Deu vários aborrecimentos em relação a isso. Em relação ao gasto, ou melhor, os gastos da viagem, existem alguns gastos que são fixos. E esses gastos aí são muito pouco negociáveis durante a sua viagem. Por quê? Você vai até conseguir reduzir, você vai até conseguir mexer neles um pouco, mas você não vai conseguir eliminar significativamente o percentual deles. Então, assim, você tem que levar em consideração esses gastos ao pé da letra. Esses gastos fixos são os gastos que você vai ter com o combustível da sua moto, do veículo que você vai viajar, os gastos que você vai ter com alimentação e os gastos que você vai ter com hospedagem. Você vai conseguir mexer onde nesses gastos exatamente? Você pode mexer um pouco na variação do seu custo, do seu gasto com combustível nessa viagem. Como que você vai fazer isso? Você vai andar numa velocidade menor, você vai reduzir o peso do seu veículo, você vai evitar alguns trajetos, porque mudou a configuração da moto, muda o consumo da moto, muda tudo. Se você coloca um passageiro na moto, muda a configuração da moto e muda o consumo. Se você está rodando com um pneu baixo, muda a configuração da moto, muda o consumo. Se você está viajando com excesso de bagagem, ou mesmo com a sua bagagem normal, você já mudou a configuração da moto e vai mudar também o consumo. Então você só vai mexer nesse gasto de combustível se você começar a pesquisar locais para você abastecer, né? Eu não faço isso porque eu tive problemas seríssimos com a mecânica da minha moto. Tive que trocar a bomba da moto por causa de combustível de má qualidade. Então hoje tem um posto que eu abasteço, tem um tipo de gasolina que eu uso, e eu sempre que possível procuro abastecer só nessa rede de posto, só com aquele tipo de gasolina. Mas você, escolhendo esse caminho, você pode mexer através de um abastecimento com um preço menor, entendeu? Andar numa velocidade menor, entendeu? Escolher levar menos bagagem, escolher, enfim, não mudar muito a configuração da sua moto para reduzir os custos.
O gasto também com alimentação, você consegue reduzir ele. Eu, por exemplo, eu e minha esposa, nós não temos muito esse negócio de luxo para viajar e temos que comer num restaurante chique, essas coisas. Qualquer restaurante de beira de estrada, qualquer restaurante em posto de gasolina, qualquer botequim do Seu Joaquim, qualquer barzinho da Tia Maria, a gente está parando lá, entendeu? Está fazendo o nosso PF aí, está almoçando, tomando nosso café e está seguindo viagem. O propósito nosso é viajar de moto, né? É andar, é conhecer lugares. Então, assim, a alimentação, ela tem que ter uma certa qualidade, mas nós não escolhemos muito. Confesso que nós não escolhemos muito, assim, não somos muito luxentos nessa situação, não. E a questão da hospedagem segue também os mesmos requisitos do abastecimento e dos custos com alimentação. Se você decide viajar, né, meio que no estilo aventureiro, e levar uma barraca e procurar campings para você acampar durante a sua viagem, vai reduzir bastante o seu custo. Se você escolhe aí, de repente ficar num hostel, né, ficar num quarto compartilhado, se reduz muito, absurdamente o seu custo. Mas de repente você não está viajando sozinho, de repente você está viajando com a sua esposa, está viajando com alguém, e aí você consegue escolher, mas não consegue chegar naquele patamar de economia que você queria. E aí você tem que ficar num determinado hotel, tem que, enfim, pagar um preço médio por hospedagem aí. Então você só vai conseguir mexer se você mudar a configuração da escolha da sua hospedagem. Tirando isso, você vai ter um custo fixo. Então faça o seu custo fixo na média para cima, e ali você já tem uma margem boa de erro que vai te dar conforto. Então essa margem de erro, ela é uma margem de erro positiva. Por quê? Se você chegar e ficar num hostel, num quarto compartilhado, você vai pagar muito menos, 40%, 45% a menos do que você pagaria num quarto de um hotel ou de uma pousada, e isso é positivo para você, para a sua viagem. Então é uma margem aí positiva que vai te ajudar pra caramba também. E aí depende da escolha, depende do gosto de cada um em relação a isso. A outra situação são os gastos variáveis. O que são gastos variáveis aí? Os gastos variáveis são aqueles que você depara ao longo do caminho. Por exemplo, você chega em uma determinada localidade e você descobre que tem um passeio naquela localidade, tem uma atração turística naquela localidade, tem algum lazer ali que te interessa, né, que te atrai. E você decide fazer aquele passeio, você decide participar daquele evento, você decide participar daquela atração ou ver. E isso é um gasto variável. Você não se preparou para aquilo, mas se deparou com aquela situação lá e decidiu fazer. Esse gasto variável também dá para você trabalhar ele de acordo com a sua necessidade e a sua vontade de fazer ou não. E você tem os gastos extras. O que são os gastos extras? Os gastos com o conserto da moto, do veículo que você está viajando, né? Todas essas situações que não estão previstas. Não são variáveis porque você não pode escolher, né? A sua moto fura um pneu, estoura um pneu, uma câmara de ar, dá um problema na relação da moto, dá um problema, uma pane elétrica, alguma coisa. Você não tem escolha. Você não pode simplesmente dizer, não vou fazer, vou deixar para fazer na semana que vem. Você precisa fazer aquele conserto, aquele reparo para você seguir viagem. Então você não pode abrir mão de fazer aquilo ali. E é extra porque apareceu de repente, não estava previsto nem nos seus gastos fixos e nem nos variáveis, você não pode mudar isso. E isso atrapalha pra caramba. O que diminui muito isso? O que diminui muito isso é uma boa manutenção antes da viagem. Fazer uma boa manutenção no seu veículo aí, na moto, né? Conhecer muito bem a moto que você anda e fazer uma boa manutenção ajuda pra caramba a diminuir esses gastos extras aí e até eliminar. Eu, por exemplo, nessa viagem que nós fizemos, eu tive um gasto com a relação da moto, tive um gasto significativo com a relação da moto. Não foi pior porque nossos irmãos lá na Argentina, lá em Temperley, nos ajudaram pra caramba, né? E assim, ficou muito legal o que fizeram pra gente lá, realmente sem palavras aí para agradecer. Mas eu fiz a manutenção da moto antes de sair daqui, e o mecânico que fez a manutenção da moto para mim, que enfim, me entregou a moto, né, como pronta para viajar, uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele foi em relação a isso. Eu queria saber como está o sistema de freio da moto e a relação, porque são coisas que eu não acompanhei, né, o restante eu tinha acompanhado. E ele me disse, olha, a relação da sua moto está ótima, está excelente, está nova, dá para ir tranquilo. E em relação aos freios também,
está tranquilo, troquei o líquido, o fluido de freio e a moto está excelente. Com relação aos freios eu não tive problema, mas em relação ao kit de relação da moto, cheguei na Argentina, meu pinhão não existia mais. Tem um quadro aqui no bar, aqui em casa, com o pinhão colado nesse quadro, não existia mais nada do pinhão. Não sei como que a moto conseguiu chegar na Argentina, né? E tive esse custo porque realmente a pessoa me passou uma informação aí equivocada. Acho que a relação estava nova e não estava, o pinhão estava totalmente acabado, né? A outra situação em viagem, assim, que eu percebo que desgasta muito a viagem, entendeu? Até interrompe a viagem, coloca até um fim prematuro na viagem, é a questão física. A questão física e a questão psicológica do viajante. Então, tem colegas assim que saíram às vezes para atingir 2 ou 3 pontos em uma viagem, no final do primeiro ponto, no final do segundo ponto já estavam retornando, porque as condições físicas realmente estavam muito além do que esperavam, e a condição também emocional já estava bem desgastada. Então, assim, eu preciso ter uma boa condição física, eu preciso estar em dia com o meu corpo, eu preciso estar em dia com a minha saúde para eu poder viajar e viajar bem. Principalmente as viagens longas, essas viagens de 20 dias, de 30 dias, de 40 dias, de meses. Eu preciso, antes da viagem, nós começamos a planejar essa viagem, a meta era começar a planejar essa viagem um ano antes, que é o tempo ideal, né, para você. E eu sou super ansioso, minha esposa é ansiosa. A gente pena com esse negócio de planejamento de viagem, que a gente fica louco para chegar logo e tal. Mas enfim, o tempo ideal é o tempo de um ano para você planejar, para você não passar perrengue com grana, para você ter tempo para fazer todas as coisas com calma. Você até mesmo planejar o quanto você vai juntar ali mensalmente, a menos que você esteja aí, né, seja político, cheio da grana aí, e aí você não tem esse problema, eu vou viajar e pronto, eu só peço a transferência do dinheiro, estou indo. Tirando essa parte aí, você precisa de um planejamento aí a longo prazo para poder fazer isso. Ideal são 12 meses para você fazer manutenção, planejar roteiro, planejar todas as situações, juntar uma grana legal. Um ano, mínimo de 6 meses. Não, é quase impossível uma viagem longa, viagens curtas não, mas é quase impossível uma viagem longa você conseguir planejar ela com menos de 6 meses de antecedência. Só se você tiver muito costume de fazer mesmo, tiver tudo na ponta do lápis aí para poder fazer. Essa nós começamos a planejar aproximadamente 6 meses antes, né, da data aí nossa de saída, e graças a Deus está tudo certinho, tudo afinadinho aí. 2 ou 3 coisinhas fora do lugar, mas muito pequenas em relação ao que nós tínhamos para fazer, então está bem tranquilo. E nessa questão do planejamento da viagem, com esse tempo que eu falei, esse tempo prévio para você fazer, é ideal você adequar as suas horas de sono, você adequar a sua alimentação, fazer uma caminhada, praticar algum tipo de exercício físico. Seu corpo vai ser exigido ao extremo, em cima principalmente quem viaja de moto, em cima da motocicleta. As suas articulações, a sua estrutura muscular, a sua estrutura óssea, tudo isso vai ser exigido ao extremo, vai ser um desgaste enorme. Você 10, 8, 12, 15 horas em cima na moto, numa posição em que você não pode relaxar muito, mesmo que você pare algumas vezes, né? A gente tem um cronograma de parada, então mesmo que você faça essas paradas para tentar relaxar, mesmo assim o corpo é muito exigido, fica muito desgastado ao final da jornada, ao final do dia, e quando passa um mês que você está viajando, esse desgaste começa a influenciar no seu humor, começa a influenciar no seu psicológico, na sua parte emocional, e isso às vezes interrompe a viagem, isso às vezes acaba com a viagem em determinado ponto em que você olha assim, eu não tenho mais condições de ir a partir daqui. Você acaba voltando. Então, esse planejamento inclui também uma manutenção da sua condição física e um preparo psicológico, mental mesmo, para aquilo que você vai enfrentar. Conhecendo as condições de tempo do lugar que você vai, conhecendo as condições das estradas, sabendo que você tem um planejamento, entendeu, ali mínimo das coisas. Vai facilitar pra caramba até esse seu controle emocional. Você vai conseguir se controlar muito mais em relação a essa situação. Dentro dessa situação aí eu tenho que saber se eu estou viajando sozinho ou se eu estou viajando acompanhado, porque são dois tipos de viagem bem diferentes, com prós e contras. Por que com prós e contras?
Porque quando você viaja sozinho, todas as decisões são suas. Você decide o que você faz, entendeu? A hora que você faz, se você faz e como você faz. Quando você viaja com um carona, quando você viaja com um acompanhante, quando você viaja com outros colegas motociclistas, muda totalmente essa sua situação. Você passa a ter decisões compartilhadas, você passa a ter decisões colegiadas. Então, as decisões não são mais suas, você não decide sozinho as situações. Isso é bom, por um lado, porque você tem companhia, você tem com quem dividir os perrengues aí, com quem dividir as dificuldades. E é ruim porque você fica à mercê de uma decisão que não é sua. Você tem às vezes que aceitar algumas coisas, ceder um pouco para você fazer dentro daquela sua média ali, dentro daquele aceitável para você ali, a sua viagem. Então assim, vai viajar com alguém, que seja uma companheira, que seja um garupa aí, ou que sejam outras motos, outros motociclistas, prepare-se psicologicamente para isso.